Pesadelos em Foco. Meu avô, um homem do campo calado de poucas posses, me deixou apenas uma coisa no testamento: a caixa de ferramentas dele. Não era uma caixa qualquer, era feita de madeira rústica, pesada, com cantos reforçados de metal enferrujado e um cheiro persistente de terra úmida e graxa velha. Nunca entendi por que ele, que mal tinha o que deixar, se preocupou em especificar essa caixa. Nos primeiros meses, ela ficou esquecida no canto da garagem. Um dia, precisando consertar uma cerca, resolvi abri-la. Dentro, as ferramentas estavam organizadas de forma metódica. Martelos de vários tamanhos, serras com dentes irregulares, alicates, chaves de fenda e, no fundo, sob uma camada de serragem, encontrei um pequeno caderninho com capa de couro e folhas amareladas. Não era um diário ou um livro de anotações de reparos. Era um registro de nomes e datas. Manuel Soares, 1948. Família Silva, 1955. O Menino da Curva, 1963. Ao lado de cada nome, uma ferramenta específica da caixa estava desenhada à mão, às vezes com uma pequena e enigmática observação, como a serra que chorou ou o martelo que calou. Fui perguntando aos mais velhos da região sobre os nomes. Cada um deles correspondia a uma tragédia local que eu tinha apenas ouvido falar em sussurros. Manuel Soares, o construtor que caiu do telhado de sua própria casa. A família Silva, que morreu num incêndio misterioso. O Menino da Curva, atropelado numa noite chuvosa na estrada. Cada história era um nó no estômago. O horror começou quando comecei a usar as ferramentas associadas aos nomes. Peguei um martelo desenhado ao lado do nome de um homem que se enforcou na floresta. Ao usá-lo para pregar algo, senti um frio súbito e, por um instante, tive a sensação de uma corda apertando meu pescoço. Peguei a serra marcada com um desenho ao lado de uma mulher que morreu num acidente de carro. Ao serrar madeira, ouvi um rangido alto e distorcido que parecia um lamento, e a madeira resistia como se fosse carne e osso. A caixa não continha apenas ferramentas, continha a história sombria e dolorosa de cada morte, de cada acidente trágico em que meu avô, de alguma forma, esteve ligado, não como causador, mas como testemunha, ou talvez algo pior. As ferramentas eram instrumentos que, de alguma forma, absorveram a energia da tragédia que presenciaram ou que foram usadas em ou após esses eventos. O peso real veio quando notei que os últimos nomes no caderno não tinham datas. Eram nomes de pessoas vivas na região. Uma vizinha idosa, um colega de trabalho, o jovem carteiro. E ao lado de cada um, uma ferramenta da caixa estava desenhada. Comecei a vê-los de forma diferente, com um medo doentio. Cada vez que eu tocava numa ferramenta associada a um nome sem data, eu sentia a sombra de uma possível tragédia pairando sobre aquela pessoa. A caixa não era uma herança de ferramentas, era um catálogo de mortes, um presságio sombrio passado de geração em geração. Meu avô não me deixou um legado, deixou-me a responsabilidade ou a maldição de saber que certas ferramentas estavam ligadas a destinos trágicos, e de me perguntar por que ele registrava isso. Ele sabia que esses eventos iriam acontecer? Ele estava tentando impedi-los? Ou ele estava apenas documentando a passagem da morte, ferramenta por ferramenta? Não consigo me livrar da caixa. Sinto que ela me prende. Pior, sinto que o último espaço vazio no caderno está esperando um nome. E eu tenho medo de descobrir qual ferramenta está desenhada ao lado dele. O terror não são fantasmas, mas a certeza fria e real de que a tragédia é uma ferramenta que pode ser passada adiante, esperando apenas a data para ser usada. E agora, eu sou o guardião da caixa. Recebi a caixa de madeira escura da minha tia bisavó Elara. Ninguém da família falava muito dela. Era considerada excêntrica, reclusa, vivia num casarão isolado. A caixa era pesada, lacrada com arame enferrujado, e trazia apenas uma instrução rabiscada em papel amarelado: não abra. Enterre-a onde a terra for estéril. É claro que eu abri. A curiosidade, misturada a uma estranha repulsa, foi maior que a prudência. Dentro,
aninhada em tecido de seda desbotada. Não havia joias ou documentos. Havia uma única boneca. Não era uma boneca de brincar. Feita de algo que parecia ser antiga. Tinha um vestido escuro e os olhos. Os olhos. Eram de vidro, de um castanho tão escuro que pareciam engolir a luz, e fixos no olhar de sofrimento mudo que me gelou a espinha. Tinha o tamanho de um antebraço, e um peso que não condizia com seu tamanho, como se fosse feita de osso sólido. Nos primeiros dias, a boneca ficou sobre a comoda, uma peça de macabro decorativismo. Mas logo comecei a notar o cheiro, um odor doce e enjoativo, que lembrava flores murchas e algo orgânico em decomposição. Parecia vir da boneca, mas era sutil, quase imperceptível, a menos que você estivesse muito perto. Depois vieram os sons. Pequenos arranhões dentro da comoda durante a noite. Um sussurro baixo e gutural que parecia emanar do quarto vazio. Atribuí à casa antiga, à minha imaginação. Mas a boneca, parecia que seus olhos me seguiam. Não de forma óbvia, mas sempre que eu voltava a olhar, a direção parecia ligeiramente diferente. Uma noite, tive um pesadelo vívido. Não era um sonho, era uma memória injetada na minha mente. A visão turva de uma sala iluminada por velas, o cheiro forte de incenso e algo metálico, e mãos estranhas que modelavam algo pegajoso e quente, moldando aquilo na forma de um membro pequeno. Acordei suando frio, sentindo uma dor lancinante no meu próprio antebraço. A dor persistiu. Fui ao médico, mas não havia nada. Foi então que o cheiro da boneca ficou mais forte, mais putrefato. Com as mãos tremendo, examinei-a mais de perto. A cera parecia flexionar sob meus dedos em alguns pontos. O peso não era de cera. Era denso, irregular. E então, na base do pescoço, escondida pelo cabelo emaranhado, vi uma emenda. Com um canivete pequeno, raspei a cera. Sob ela, não havia recheio de algodão ou serragem. Havia algo fibroso, entrelaçado, de um tom acinzentado estranho. O cheiro tornou-se insuportável, metálico e rançoso. Eu raspei mais. Vi o que parecia ser um minúsculo pedaço de tecido adiposo, veias secas. A boneca não era feita de cera. Era revestida de cera. Por dentro, era carne preservada. A verdade me atingiu com a força de um golpe. Elara não era apenas excêntrica. Ela era macabra. Aquela boneca era uma efígie, um receptáculo, talvez até feita de restos mortais. Por quê? O caderninho que encontrei depois, escondido na caixa sob a boneca, deu a resposta em códigos arrepiantes. Receitas para manter a forma, rituais para acalmar os pedaços, e referências a colheitas e ligações de sangue. A dor no meu braço, os arranhões, os sussurros, a boneca não estava apenas assombrada. Ela estava viva, de uma forma doentia e antinatural, ligada a mim pela herança, reclamando a parte que faltava, ou exigindo ser completada com mais material. A caixa está lacrada novamente, agora enterrada no ponto mais árido do meu quintal, onde nada cresce. Mas o cheiro de podre doce me persegue. E à noite, quando a casa silencia, juro que ouço pequenos arranhões vindo debaixo da terra, e um choro abafado que não é humano. A boneca está lá, mas sinto que uma parte dela, ou o que ela contém, está agora ligada a mim. A herança de Elara não foi um objeto, mas a participação forçada em seu mórbido artesanato. E eu temo o dia em que a terra se abrir, ou quando a dor no meu braço se tornar insuportável demais para ignorar. A herança do meu tio-avô Silas foi uma surpresa macabra. Ele morreu sozinho, num casebre isolado, conhecido apenas por uma estranha reclusão e boatos sussurrados sobre o que ele fazia lá dentro. Seus bens, poucos e decrépitos, incluíam uma pesada caixa de carvalho trancada, encontrada sob o assoalho falso do quarto. A chave veio anexada a um bilhete curto: o que cresce na sombra precisa ser colhido. Continue o trabalho.
Dentro da caixa, arrumados metodicamente em reentrâncias forradas de veludo gasto, havia instrumentos. Não ferramentas comuns, mas um arsenal de objetos metálicos estranhos e repulsivos. Sondas finíssimas com pontas curvas, pequenos cinzéis com bordas afiadas de forma irregular, pinças que pareciam feitas para arrancar coisas delicadas, e algo que lembrava um pequeno saca-rolhas, mas com uma rosca fina e pontiaguda. Todos tinham um brilho opaco e estavam manchados com resíduos escuros e secos, que exalavam um cheiro metálico e rançoso, com uma nota subjacente de algo úmido e pútrido. Junto aos instrumentos, havia um diário. Capa de couro que parecia pele curtida, páginas de um papel grosso e poroso. A escrita de Silas era miúda e frenética, cheia de diagramas e anotações obsessivas. Não eram reflexões filosóficas ou memórias, era um registro metódico do que ele chamava de colheita. Ele acreditava que, em certas linhagens de sangue, incluindo a nossa, cresciam dentro do corpo, em locais específicos como a gengiva, sob a língua, ou incrustados na mandíbula, pequenos nódulos calcificados, dentes de alma, ele os nomeava. Ele descrevia com detalhes arrepiantes os procedimentos para extraí-los, as sensações, a resistência da carne que os guardava. Relutei em continuar lendo, mas uma náusea mórbida me puxava. As descrições eram nauseantes, o som de metal raspando o osso, a sensação de algo duro se desprendendo de tecidos moles, o gosto de sangue, algo mais, algo que ele descrevia como sabor mineral e dor. A leitura coincidiu com o início de uma dor terrível na minha mandíbula. Começou leve, um incômodo sutil na gengiva inferior, perto do siso. Pensei que era uma inflamação, mas a dor piorou, tornando-se latejante, constante. Minha gengiva inchou, ficando vermelha e brilhante, dolorida ao toque. Senti algo duro sob ela, uma protuberância que crescia rapidamente, dolorosa. Eu olhava no espelho com pavor. Aquele inchaço deformava meu rosto. Tentei tocar, e a sensação era de algo duro e irregular sob a pele, como cascalho preso na carne. E o cheiro metálico e pútrido que vinha dos instrumentos da caixa agora parecia vir de dentro da minha boca. O pânico se instalou quando reli as passagens do diário de Silas que descreviam os sintomas exatos: a dor, o inchaço rápido, a protuberância dura, o cheiro. Ele não estava descrevendo apenas suas vítimas, estava descrevendo uma condição que se manifestava na nossa família, e que aparentemente se acelerava com a exposição aos instrumentos, como se eles chamassem o que estava dormente. Ele não era apenas um louco, ele era um colhedor de um fruto biológico grotesco, uma herança física e dolorosa. A dor se tornou agonizante. A protuberância na minha gengiva começou a mostrar rachaduras na superfície, como se a pele estivesse sendo esticada demais. Eu podia sentir a dureza pontiaguda por baixo. Eu sabia o que era, e sabia que não ia parar de crescer. Olhei para a caixa aberta, para os instrumentos repulsivos. O pequeno saca-rolhas com a ponta fina. Silas descrevia-o como ideal para firmar e puxar. Senti um calafrio de terror e uma atração perversa. A dor me consumia, a sensação grotesca na minha boca era insuportável. O diário parecia sussurrar as instruções na minha mente. A herança de Silas não foi dinheiro ou propriedades. Foi uma doença. Uma condição biológica hedionda que transforma o corpo em uma terra fértil para crescimentos macabros. E a caixa não continha apenas as ferramentas para a colheita. Ela continha a inevitabilidade do procedimento. Agora, com a boca pulsando e deformada, sinto que estou no ponto em que Silas estaria. E a linha entre ser o herdeiro e ser a colheita desapareceu. A única coisa mais apavorante do que o que está crescendo dentro de mim é a crescente necessidade de usar aqueles instrumentos, em mim mesmo.